Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Em nome do IBRAC, do Comitê de Comércio Internacional, gostaria de agradecer a presença de todos. É um tema do nosso encontro de hoje muito importante, né? Temos mais de 150 inscritos, né? O que já demonstra o interesse dessa conversa, nesse tema sobre alterações tarifárias do Brasil e do Mercosul. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, o Leonardo, eu queria só passar duas mensagens, dois recadinhos, sobre, primeiro, o nosso seminário de comércio internacional, já com data definida, 25 de agosto, aqui em São Paulo. Os detalhes vão ser enviados em breve, então já gostaria de pedir a todos que reservem essa data na agenda. E também já convidá-los para o nosso próximo encontro, que vai ser nesse mês, né, no dia 23 de junho, que vai ser na Fundação Getúlio Vargas, vai ser um evento híbrido, que vai ser o lançamento da 5ª edição da Revista de Direito do Comércio Internacional, a RDCI, com a presença dos autores, e é um evento que a gente faz em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas e a organização do professor Rabinassi. Então, também gostaria já de pedir para que todos coloquem na agenda e, se possível, que compareçam nesse encontro presencial. Bom, então, vou apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o secretário executivo adjunto da CAMEX, o Leonardo Larrude, que vai tratar do tema que eu já apresentei inicialmente, alteração tarifária no Brasil e no Mercosul, um tema quente, né, um tema que, enfim, todas as empresas, iniciativas privadas, os escritórios estão muito envolvidos recentemente. O Leonardo é servidor de carreira desde fevereiro de 2013, ele já foi secretário de Comércio Exterior substituto e também já ocupou diversos cargos na administração pública, sempre na área de comércio exterior. É advogado formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, na UF, possui mestrado em Direito Internacional do Comércio, pelo World Trade Institute, e também tem especialização em Relações Internacionais pela UNB e em Defesa Comercial pelo IBMEC. Leonardo, muito obrigada pela presença. É muito bom manter esse diálogo construtivo com a CAMEX e a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso evento de hoje. Eu queria, para apresentar o tema, a gente, como muitos sabem, a gente tem um grupo de trabalho em andamento sobre esse tema. Eu vou pedir, e esse grupo de trabalho está sendo conduzido pelas moderadoras de hoje, a Cláudia Marques e a Andréia Valaciano. Eu vou pedir para a Cláudia apresentar o tema, mas antes queria passar a palavra para o René Medrado, vice-presidente do IBRAC, para também dar as boas-vindas para o nosso convidado em nome do IBRAC. Obrigada. Bom dia a todos. Léo, é um grande prazer ter você aqui novamente, né? Acho que ano passado já tivemos uma participação sua, seja no Seminário de Comércio, também no IBRACast. A gente teve lá um episódio sobre a agenda não tarifária do Ministério da Economia. Então, é sempre um prazer tê-lo aqui com a sua visão geral, mas também muito profunda sobre os temas em detalhe. Então, acho que estamos todos aí bem interessados para o dia de hoje. Então, novamente, bem-vindo. Passando de volta aqui a palavra para a Carol, para a Cláudia e a André. Obrigada, René. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Léo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero, desde já, em nome do IBRAC, cumprimentar os esforços e melhorias observados e implementados por essa secretaria e pelo Ministério, e dentre elas as iniciativas de transparência e boas práticas adotadas nos últimos anos. Tá? Nós aqui, na qualidade de operadores dos mecanismos de alteração tarifária, a gente, nesse GT, que foi constituído já no começo do ano, a gente veio mapeando e discutindo algumas questões relacionadas à forma e à governança dos procedimentos de alteração tarifária, né? Mais especificamente focado nas alterações tarifárias temporárias, né, nos casos de desabastecimento, famosa resolução GMC 4919, da lista de exceções à TEC, também famosa LETEC, e dos procedimentos relativos aos regimes de ex-tarifário de BK e BIT. Então, eu vou destacar aqui algumas das questões que geraram mais debate, que são, né, por exemplo, na apresentação e acompanhamento dos pleitos, falando um pouco de forma, né, a gente identificou uma necessidade de normatização dos critérios
para serem cumpridos pelos pleiteantes e unificação de plataformas para protocolo e acompanhamento de pleitos. Eu acho que isso facilitaria bastante a nossa vida. Hoje, o protocolo é feito no gov.br, o processo é instaurado no SEI e o acompanhamento é feito pelo site da CAMEX. A gente nunca sabe aonde que a gente tem que olhar exatamente e no formal do processo a gente não consegue fazer um acompanhamento hoje em dia. Então, acho que isso era importante, se você puder comentar. Já na fase decisória dos processos de alteração tarifária, a gente identificou uma necessidade de maior transparência com relação aos casos de alteração tarifária temporária de ofício, mais especificamente, contemplando, por exemplo, a oportunidade para manifestação de apoio ou de oposição de partes interessadas. E, por fim, ainda na fase decisória, uma necessidade de maior transparência com relação ao deferimento ou indeferimento dos pleitos, e divulgação de uma maneira mais célere das atas do CAT, do Comitê de Alteração Tarifária. Então, fazendo um resumo bem sumarizado mesmo aqui dos temas que a gente vem mapeando, e na esteira dessas melhorias já implementadas aí pela Secretaria, a gente gostaria que você tratasse um pouco desses mecanismos para que a gente possa endereçar a contento as questões que estão sendo postas e discutidas aqui no grupo. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Queria agradecer, Carol, Andréia, Cláudia, Renê, as palavras, o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Como o Renê mesmo disse, falando de temas diferentes e temas variados, tentando manter um mínimo padrão de qualidade nos temas diferentes e temas variados, Renê, mas vamos lá. E no caso específico das alterações tarifárias, um tema que eu tenho tocado aqui no meu cotidiano desde julho, final de julho de 2021, que eu vim para a Secretaria Executiva da CAMEX, estava na SESEX, na Secretaria de Comércio Exterior, e aí vem para a Secretaria Executiva da CAMEX, convite da Ana Repesa, para a gente, enfim, estruturar ainda mais a área, e aí fora outros desafios dentro da Secretaria Executiva da CAMEX. Então, muito legal estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse tema. Antes, eu queria dar um panorama geral, quando a gente está falando de Mercosul, Então, acho que é o objeto, eu vou entrar nos pontos que a Cláudia está trazendo, inclusive a minha ideia é fazer uma coisa mais dinâmica, vou falar por 10, 15, 20 minutos no máximo, e aí a gente passa para as perguntas e para intercâmbio de ideias e informações, acho que é esse o nosso objetivo aqui, para não ficar tão monótono. Então, quando a gente está falando do Mercosul, a gente tem, historicamente, o Mercosul, a proposta, todo mundo sabe, é ser um mercado comum, a gente nunca chegou a ser um mercado comum e nunca chegamos ao estágio, efetivamente, de uma união aduaneira, o que as pessoas se convencionam classificar como uma união aduaneira imperfeita por diversos motivos, Dentre os diversos motivos, a gente tem, claro, discrepâncias e entre os sócios do Mercosul, a gente tem condições sociais e condições econômicas distintas entre os sócios do Mercosul e necessidades distintas entre os sócios do Mercosul. Nunca foi possível, ao longo desse período, desde a criação do Mercosul, a gente conseguir, de fato, chegar ao estágio de uma união aduaneira perfeita, entre aspas, de uma união aduaneira de fato. E aí, ao longo do tempo, a gente tem a criação de diversos regimes e diversos mecanismos que são excepcionais em termos de tarifa, da tarifa externa comum, que são excepcionais às regras gerais do bloco, às normas gerais do bloco. Além do fato de a gente não ter o automotivo, por exemplo, que é um setor super relevante, regido pelo ACE 18, pelo Acordo de Complementação Econômica número 18, a gente não tem o açúcar também, regido pelo ACE 18, a gente tem as diversas exceções do bloco, exceções setoriais e algumas exceções específicas que são as que a gente vai tratar aqui, mas a gente tem exceções para o setor de lácteo, a gente tem setor de brinquedos, a gente tem pêssego, então a gente tem têxteis e calçados, então a gente tem diversas questões aí que a gente ainda precisa trabalhar no âmbito do bloco. E a gente tem as exceções permitidas para cada membro do bloco, e aí a gente tem a lista de exceção à tarifa externa comum, Brasil e Argentina com um determinado número de produtos, 100, Uruguai e Paraguai com outros tipos de produtos, com outro número de produtos maiores, e o Paraguai ainda mais, 649. A gente tem as exceções de IBK e BIT, então a gente tem a possibilidade
de que os membros adotem alíquotas distintas de IBK e BIT a seu juízo de conveniência e oportunidade em termos de política pública, e eu vou tratar e dar uma atençãozinha especial a esse ponto. A Cláudia já comentou sobre ex-tarifário de IBK e BIT, mas eu acho que tem um elemento adicional a partir da renovação que a gente fez da decisão CMC 08 de 2021, que é um detalhe a mais aí que eu acho que vale a pena citar. E aí a gente tem o mecanismo de desabastecimento, a famosa resolução 4919, como disse a Cláudia, no âmbito do Mercosul, e a gente tem dentro da própria Secretaria Executiva da CAMEX, aí não um mecanismo excepcional de fato, mas a administração do CT1, do Comitê Técnico número 1, nomenclaturas e tarifa especificamente, aí uma coisa permanente, não excepcional. Isso fica aqui dentro da Secretaria Executiva da CAMEX, também essa administração. Não vou entrar, a princípio, claro, nas perguntas e etc., a gente pode falar um pouco disso, não vou entrar em CT1 aqui especificamente, vou falar dos mecanismos excepcionais, que foi o que me puxa. E quando a gente tem diversos mecanismos excepcionais, que em tese, deveriam ser excepcionais e temporários, a gente tem, primeiro, a intervenção da administração, isso é um fato, das burocracias de plantão, e aqui eu não falo da burocracia no sentido pejorativo, eu falo da burocracia de fato estatal. Essa burocracia, evidentemente, está sujeita a distintos governos e distintos subjetivismos. Isso é um fato concreto. E aí a gente tem a necessidade de sempre tentar evoluir e encontrar critérios objetivos, eventualmente. Esse é um dos pontos que vocês trazem bastante, que a gente discute bastante nas análises das alterações tarifárias. Mas é sempre bom a gente lembrar que, muito além dos critérios objetivos, a gente tem critérios que deveriam ser e são muitas vezes adotados relacionados à própria política pública mesmo, porque a gestão tarifária ela é utilizada também como um mecanismo de política, também não, né? Primordialmente como um mecanismo de política pública. Ela deve ser utilizada primordialmente como um mecanismo de política pública, e essa é uma visão um pouco que a gente tem trabalhado aqui dentro da Secretaria Executiva da CAMEX, comento um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, quando a gente tem esse emaranhado de regimes excepcionais, a gente tem a necessidade de estabelecimento de critérios, a gente tem a necessidade da burocracia estatal intervindo, e a gente tem, como todos nós sabemos, a famosa, e é fato concreto, a famosa falta de previsibilidade em relação às alíquotas que são aplicadas. Por quê? Porque são mecanismos que existem, são mecanismos que demandam administração, são mecanismos que demandam o pensamento político também, não é uma decisão, e todos sabem disso, não estou falando de uma novidade aqui, não é uma decisão única e estritamente técnica, muitas vezes você tem o técnico, muitas vezes você tem o político, e isso é natural. Essas exceções foram criadas para isso também. E isso gera o que a gente tem, e a crítica que a gente sempre escuta, e é fato, é verdade, e a gente tem que buscar minimizar esse espaço de crítica, que é a falta de previsibilidade sobre as alíquotas aplicadas no Brasil. Isso acontece no Brasil, isso acontece no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, mas aqui no Brasil, vou falar sobre o nosso espaço aqui, sobre a falta de previsibilidade, a falta de segurança jurídica, são diversos processos, você tem os pleitos ex officio, que são os pleitos de governo efetivamente. Então, isso é o que eu costumo chamar, e aí eu estou englobando também os ex-tarifários, e eu não falei de ex-tarifário primeiro, falei de exceções de IBK e BIT, porque os ex-tarifários, na verdade, eles tramitam dentro da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. O Comitê Executivo de Gestão da CAMEX é o órgão decisório, mas o trâmite do processo, efetivamente, é todo feito dentro da CPEC. Mas a gente vai tratar de ex-tarifários aqui ao longo também. Mas isso gera a falta de previsibilidade que a gente tem escuta de críticas e que a gente tenta diminuir o espaço aí para que essas críticas aconteçam e para essa imprevisibilidade ou falta de previsibilidade aconteça. Eu costumo chamar, já que, e falo isso com bastante tranquilidade, que nós temos diversos puxadinhos. Nós temos diversos puxadinhos a um regime que deveria, a uma união aduaneira que deveria ser perfeita. E por conta dos diversos puxadinhos, nós temos todas essas discussões que são necessárias e são fundamentais, mas que são geradas por esses procedimentos excepcionais e temporários, muitas vezes deveriam ser temporários e perduram no tempo muito além do que deveriam
N questões políticas, principalmente. Então, eu queria fazer esse introito não tão pequeno para dizer que a falta de previsibilidade, com conclusão dessa primeira questão, a falta de previsibilidade, ela é natural quando a gente trata de uma união aduaneira que não é perfeita e que tem diversos, vou frisar bem, puxadinhos, tem diversos regimes excepcionais. Tem diversos regimes excepcionais sujeitas ao aparato, à burocracia estatal. E aí você tem tanto a política quanto a técnica. E o dever da técnica é tentar tornar as análises cada vez mais objetivas, mas isso não é possível. Sempre tem a questão de subjetividade que envolve algumas análises, alguns pleitos específicos, e todos sabemos disso. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. E aí a gente vem para dentro da Secretaria Executiva da Camex, né? Como eu disse, principalmente aqui a gente faz a gestão da lista de exceção à tarifa externa comum, a gente faz a gestão do CT1, mas eu não vou falar do CT1 especificamente, como eu já disse, a gente faz a gestão da lista de exceção, agora a gente chama de lista de exceção de BIT-BK, antes era lista de exceção de BIT, agora é lista de exceção de BIT-BK, e a gente faz a gestão também do mecanismo de desabastecimento. E desde 2019, final de 2019, começo de 2020, porque essa estrutura de Secretaria Executiva da Camex, na verdade, ela só foi estabelecida no final de 2019, né? Final de 2019, princípio de 2020. Antes, você tinha uma tendência, na verdade, não uma tendência, porque isso estava normatizado, mas de deixar toda a decisão dentro da nossa Secretaria Superior, Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. E aí você tem o trâmite dos pleitos vindo para a Secretaria Executiva da Camex a partir e a decisão também desses pleitos do Comitê Executivo de Gestão a partir de 2019, final de 2019, começo de 2020. E uma das grandes preocupações era justamente a gente tentar, como eu já disse, reduzir esse espaço de imprevisibilidade e de falta de critérios claros, definidos e objetivos dentro da gestão desses mecanismos. Quando a gente chega, eu não estava aqui ainda na Secretaria Executiva da Camex, mas você tinha uma fila imensa de pleitos, por exemplo, esperando algum tipo de análise. Isso é um fato concreto. Em 2020, a gente zera essa fila. Em 2020, a gente estabelece o peticionamento, o formulário único, o peticionamento via GovBR para facilitar a vida dos usuários. Isso em 2020. Em 2021, a gente estabelece, claro, com os outros membros do Comitê Executivo de Gestão e do Comitê de Alterações Tarifárias, a gente estabelece o regimento interno do CAT, com prazos específicos, prevendo, por exemplo, consulta pública para todos os pleitos que são oriundos do setor privado, especificamente. Então, a gente já fez muita coisa, até a Cláudia ressaltou isso, mas tem muita coisa para fazer. Isso é um fato concreto. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Na questão do peticionamento, por exemplo, a gente já faz o peticionamento via GovBR, mas, de fato, a gente tem uma dificuldade de GovBR, CI e planilhas em Excel. Isso é um fato concreto. Mas é um processo que a gente vem tentando amadurecer internamente. E aí eu preciso dizer isso, a nossa equipe é muito pequena, e vocês conhecem a maior parte da equipe, é a mesma equipe que precisa desenvolver soluções de burocracia tecnológica, é a equipe que faz a análise dos pleitos, efetivamente, né, e que tramita todo o processo. Então, a gente tem aí um problema. Além disso, a gente tem questões, e eu estou sendo bastante transparente aqui, gente, como precisa ser, a gente tem questões orçamentárias que a gente precisa resolver dentro da Secretaria Executiva da Camex para a gente ter sistemas integrados e mais robustos. Soluções um pouco mais simples, como uma planilha em Excel, que é, no mínimo, para a gente poder dar o mínimo de transparência àquilo que a gente está fazendo. Em relação aos pleitos que são disponibilizados nas planilhas em Excel, por exemplo, a gente estabeleceu que todo primeiro dia ou 15º dia do mês a gente vai fazer a atualização desses pleitos, se não for no primeiro ou no 15º, é no primeiro dia útil posterior. Isso já é uma prática, não está previsto em lugar nenhum, mas é uma prática recorrente que a gente tem estabelecido aqui também. Em relação ao processo decisório em si, e aí precisamos, de fato, de melhorias dentro do processo decisório, a nossa interpretação, e aí um elemento que vocês trouxeram, as atas do CAT, efetivamente, né? O problema é que a gente, na nossa interpretação, em conversas com a PGFN, a gente não pode disponibilizar as atas do CAT antes das reuniões do GSEX, porque, na verdade, as atas do CAT são documentos preparatórios à decisão do Comitê Executivo de Gestão. E aí a gente tem um pequeno problema. E como é que a gente tentou resolver isso?
a gente tenta resolver isso no extrato de deliberação do GSEX. Se vocês prestarem atenção no que era o extrato de deliberação do GSEX até mais ou menos setembro do ano passado e no que ele virou hoje, da última reunião, da 194ª reunião do Comitê Executivo de Gestão, ele já é muito mais detalhado. Ele já conta com muito mais informações que foram debatidas ao longo... Ele quase virou uma ata. Ele não é, de fato, a ata do GSEX, porque a gente não publica nesse prazo a ata, porque ela precisa ser aprovada na reunião posterior, então a gente não pode publicar logo na sequência, ainda tem esse detalhe sobre a ata do GSEX, mas a gente está fazendo do extrato de deliberação um mecanismo de informação. Esse foi uma conversa importante que a gente teve internamente, eu, o Eduardo Leone, com o subsecretário de Estratégia Comercial, de tornar esse documento, de fato, informativo. Não adianta dizer lá, foi deliberado isso, foi deliberado aquilo, foi deliberado... Aí não, nada, isso não traz informação. Foi deliberado, está todo mundo mais ou menos sabendo, em que pese não ter disponível a pauta do GSEX com antecedência, mas pelos prazos, por tudo que está acontecendo, a gente sabe, né? E vocês sabem, inclusive, o que está lá. Então, o extrato acaba sendo um mecanismo de informação importante. Eu queria destacar essa mudança que a gente foi fazendo ao longo do tempo, e hoje já é algo, precisa evoluir ainda mais, mas hoje ele já é algo muito melhor, muito mais fácil e com muito mais informação. Isso é algo importante. Agora, precisa melhorar, isso é um fato concreto. Os pleitos ex officio, né? Essa é uma outra preocupação muito grande nossa, que são os pleitos de governo, efetivamente. Esses pleitos ex officio, eles têm um componente político, evidentemente que precisa de uma análise técnica por trás. Algumas vezes, ou muitas vezes, eles têm uma política pública por trás. Por exemplo, no final do ano passado, a gente estava muito preocupado com a questão de energia, geração de energia, mas o que a gente chamou de gestão energética, e a gente fez reduções em alguns produtos relacionados, tanto a energia nuclear, quanto a energia eólica, quanto a energia solar, que pudessem impactar. São pleitos ex officio, foram demandas de governo internamente, com uma camada de política pública por trás super importante, mas, de fato, naquele momento, a gente ainda não tinha um mecanismo, ou não tinha estabelecido um mecanismo mínimo de divulgação para o setor privado sobre o que a gente estava trabalhando. Hoje, mas isso é muito recente, 2022 ainda, a gente já coloca, ou tem tentado colocar, mas, de novo, é muito recente, os pleitos ex officio de governo nas planilhas de acompanhamento, na gloriosa planilha em Excel, de acompanhamento no site, para que todos saibam os pleitos que chegam e de que forma a gente está, enfim, de que a gente vai analisar aquele pleito em algum momento. Então, assim, a gente, de novo, temos a preocupação com a transparência. Acho que um elemento que é importante a gente trazer aqui, e eu não trouxe no começo, quando eu começo a falar dos pleitos especificamente, os processos de alteração tarifária, eles têm uma natureza distinta, por exemplo, dos processos de defesa comercial. Vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes. Então, assim, nos processos de defesa comercial, a gente tem um contraditório, a gente tem a ampla defesa, ele tem um caráter, entre aspas, sancionador, ele envolve partes, e aí você tem uma dinâmica distinta. No processo de alteração tarifária, ele é um processo erga omnes, em tese. Claro que você tem setores envolvidos e etc., mas você beneficia, a redução tarifária beneficia a sociedade por um todo. Você não tem uma prática desleal de comércio ali, efetivamente, que está sendo investigada pela Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público e decidida pelo GSEX. E isso tudo é para dizer que os processos são distintos, e a gente tem tentado evoluir, porque muitos dos elementos que vocês estão trazendo, e eu, como estava lá, conheço um pouquinho de defesa comercial, são elementos que são adotados no nosso processo de defesa comercial. Exatamente a mesma coisa. Quando eu vejo a questão de notificação às partes, quando eu vejo, por exemplo, a questão dos critérios objetivos que estão sendo estabelecidos, claro que são coisas básicas, mas são coisas que vêm dos processos de defesa comercial também, e a gente acaba lidando com tudo isso. Mas as dinâmicas são distintas. Mesmo assim, mesmo assim, a gente tem tentado caminhar, mesmo com a dinâmica distinta, mesmo com a dinâmica, com a natureza distinta dos processos, a gente tem tentado caminhar para o máximo de transparência possível. Então, e dentro daquilo que a gente tem de ambiente político, de momento, de capacidade técnica, de pessoas e de orçamento, quando a gente está falando de sistema, para fazer essa evolução. Então, queria fazer trazer esse elemento também, porque ele é relevante, ele é importante, e
reconhecer que esse é um processo. A gente está no meio do processo, e esse diálogo aqui, entendendo um pouquinho o que vocês passam, os problemas que vocês têm na ponta, para mim é muito importante. Eu já tinha comentado isso com a Carol, quando vocês comentaram, não, mas a gente vai trazer alguns elementos ali que são super relevantes do dia a dia. Isso é muito importante, porque a gente acaba entrando em discussões, muitas vezes, ou no caso a caso, ou discussões mais amplas, mas o dia a dia da operação a gente acaba olhando com um pouquinho mais distante, e essa participação aqui está sendo muito importante para conseguir dar um caráter mais estratégico a essas demandas também, a análise que vocês vêm fazendo, e tentar colocar isso. A gente tem sempre, no começo do ano aqui na Secretaria Executiva da Camex, a gente fez esse ano, a gente tem um planejamento estratégico que a gente chama internamente, os nossos objetivos, que não é um documento escrito em pedra, então a gente ajeita os nossos objetivos, ajeita as nossas demandas de acordo com aquilo que a gente vai sentindo, percebendo ao longo do ano de prioritário também. Eu acho que esse avanços aqui são avanços importantes em termos de legado institucional também. E aí eu disse, fazendo agora já a parte final para a gente abrir para perguntas, eu falei um pouquinho, não falei de ex-tarifário, e disse que não falaria, mas a gente tem uma alteração importante em relação, que foi estabelecida pela decisão 08 de 2021 do CMC, Conselho do Mercado Comum. Se vocês prestarem atenção no waiver, o que permite que nós tenhamos tarifas distintas de BK e BIT, existe uma diferença na redação do que era estabelecido anteriormente para bens de capital e o que é estabelecido agora para bens de capital. Anteriormente, se vocês prestarem atenção, a previsão era de que havia permissão para que os Estados-partes tivessem os seus regimes nacionais de bens de capital, e no caso do BIT, você tinha permissão para que os Estados-partes aplicassem alíquotas distintas. Hoje, a partir da decisão 08, a redação é a mesma, tanto para BK quanto para BIT, que foi o que nos deu maior segurança para a gente fazer não uma LE-BIT, mas uma LE-BIT-BK. Agora estão ali. E se vocês perceberem, a gente fez, esse é um outro esforço nosso também de harmonização, a gente tem a resolução 272, que estabelece todos os mecanismos de gestão tarifária ali dentro, e alterada pela 318 já, e um dos anexos é a LE-BIT BK. A gente tira os BK, por exemplo, que estavam, os bens de capital que estavam na LETEC, a gente joga esses bens de capital para a LE-BIT BK, além de a gente ter todos os produtos, na verdade, de BK e BIT ali dentro. Então, a gente tirou, jogou ali com uma alíquota diferente, que era aquilo que estava na LETEC, vem fazendo reduções em BK e BIT, vocês têm visto, também não é o objeto aqui, de uma maneira geral, da gente tratar de política tarifária BK e BIT ampla e redução da TEC, mas a gente vem fazendo, e agora a gente tem a LE-BIT BK. E aí há uma diferença. A gente não trata mais o BK via LETEC, e a gente não tem mais, na nossa visão, e essa foi a intenção, digamos assim, um regime mais estrito relacionado único e exclusivamente aos ex-tarifários. A gente sabe que o ex-tarifário é um procedimento que existe dentro da CPEC, como eu já disse. Você tem a análise de equivalente de produção nacional, você tem um procedimento burocrático ali dentro, uma análise dentro da CPEC, mas a LE-BIT BK é outra coisa, é uma coisa distinta. É uma lista que comporta diversas alterações para um lado ou para o outro, de acordo com a política pública do governo brasileiro. E isso não é diferente daquilo que os outros países do Mercosul fazem. Vocês vão pensar, meu Deus, mas vocês estão abrindo mais um espaço. Não é diferente do que os outros países do Mercosul fazem. Se a gente analisar a prática da Argentina, por exemplo, a gente tem uma lista de BK e BIT da Argentina, e na lista de BK da Argentina, por exemplo, você tem bens não relacionados a um regime de ex-tarifário, como era o brasileiro, porque esse era um regime nacional brasileiro, mas bens, inclusive, com elevado volume de produção no Brasil. Depois a gente faz o acesso e a gente vê que tem elevado volume de produção no Brasil. Então, assim, de fato um instrumento de política pública. Isso não é, a Argentina, obviamente, não é questionada, ela pode fazer isso, e nós passamos a adotar isso também no Brasil como mais um elemento importante da gestão tarifária em termos de política pública. Então, acho que, de uma maneira geral, Cláudia, temos muitos desafios. Os regimes excepcionais foram, obviamente,
renovados até 2028, então a gente tem muita coisa aí para fazer e pensar até 2028, eventualmente serão, de novo, aí vai depender da política no âmbito do Mercosul, do que acontece no âmbito do Mercosul. Temos discussões, todos sabem, em relação ao setor automotivo. Quando a gente fala de BIT-BK, a gente tem os BIT-BK do setor automotivo também, aí a gente tem regimes específicos BK autopropulsados, por exemplo. Então, a gente tem diversos puxadinhos, para usar a expressão que eu usei desde o começo, que envolvem o Mercosul, envolvem acordos automotivos, envolvem uma união aduaneira imperfeita, que nos trazem a falta de previsibilidade. E aí, o que nos compete como técnico e como formulador de política pública é, dentro desse emaranhado de possibilidades, tentar dar o caráter mais pragmático, técnico e objetivo possível, sempre sabendo que na política pública mudam governos, você tem sempre um componente de subjetividade ali dentro e que vai além da nossa possibilidade aqui como técnico específico de governo, e a gente eu não creio que os mecanismos foram sempre criados para serem fechados, presos. Eles são mecanismos, de fato, que se adaptam a realidades e a tempos diferentes. Então, acho que é um pouco disso, e abro para o nosso diálogo, para as perguntas. Obrigada, Léo. Obrigada, Léo, pela esclarecedora palestra. Realmente, o que a gente tem acompanhado realmente é a maior transparência nas decisões, publicidade e esses avanços, realmente essa questão de LEBIT, LEBK, era uma coisa que agora está mais clara. Eu confesso que até para mim era uma coisa meio obscura essa lista, o que fazia, como é que mexia, o que ela continha ali dentro, e eu acho que foi ótimo, deu para esclarecer chamar que não é nova a lista, que já existia, mas desse novo mecanismo. Eu vou começar com a minha pergunta e depois vou abrir para a mesa e depois eu passo para o público, tá? Nessa ordem. A minha pergunta é um pouco um tema bem delicado do momento, que é a lista Covid, que você não comentou até aqui na nossa palestra, a questão da lista Covid, regulada lá pela Resolução 17 de 2020, com vigência inicial até 30 de outubro, e a base legal, artigo 50, linha D do Tratado de Montevidéu, que tendo como objetivo facilitar o combate da pandemia do Covid-19. E aí a Resolução 273 de novembro de 21 prorrogou a vigência até 2022, agora junho de 2022. A lista hoje possui 538 itens, se eu não estou enganada, com atualização até abril de 2022. E aí, o que eu queria do seu lado? Que você falasse um pouco o que esperar, já que dessa vigência, se eu esperar o término agora, junho, ou uma nova prorrogação, principalmente levando em consideração a portaria do Ministério da Saúde, que declarou já em abril de 2022 o fim da emergência em saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. Essa é a primeira parte da minha pergunta. E aí eu queria que você abordasse também um pouco da questão, ainda na linha da publicidade, dos requisitos técnicos, como é que a Camex analisa o que vai entrar, já que a gente, naquela lista, acompanha produtos que não são diretamente ligados à Covid-19, e a questão da publicidade dos pleitos. Então, essa é uma pergunta bem extensa, primeiro vigência, requisitos e publicidade. Obrigada, Léo. Obrigado, Andréia. Começa fácil, né? Já começa falando de um tema super tranquilo. Bom, mas vamos lá, eu não falei da lista Covid, em que pese ser um mecanismo excepcional e temporário, ele está muito vinculado a uma situação de saúde pública, e aí acaba que a gestão dela, efetivamente, não é uma gestão da Subsecretaria de Estratégia Comercial da Secretaria Executiva da Camex. A Secretaria Executiva da Camex faz a decisão, enfim, claro, toda a forma em cima da lista Covid, recebe os pleitos e etc., mas não é a gente que faz a análise técnica. Então, já respondendo parte da sua segunda pergunta, a gente não faz uma análise técnica detida e como a gente faz nos outros mecanismos de exceção em relação à lista Covid. Mas vamos lá, vamos para a primeira parte da pergunta. A lista Covid ela foi estabelecida, isso é importante a gente lembrar, a pedido do Ministério da Saúde. Então, assim, você tem a base legal, você tem a fundamentação lá no Tratado de Montevidéu,
como mecanismo excepcional e temporário, que não estava previsto, não é previsto no ACE 18, né, efetivamente. Então a gente vai lá no Tratado de Montevidéu, que é o grande guarda-chuva de todos os ACEs. Muito bem. As prorrogações, elas sempre aconteceram a pedido do Ministério da Saúde. O que nós temos agora é uma visão do Ministério da Saúde, que a situação de saúde pública ela está menos problemática e não seria necessário a renovação da lista Covid após 30/6/2022. Temos a manifestação do Ministério da Saúde nesse sentido. O que a gente está fazendo de avaliação internamente são quase 540 itens, de fato. O que a gente está fazendo de avaliação e o questionamento que a gente faz ao Ministério da Saúde tudo bem, essa é uma decisão da Autoridade de Saúde Pública, então não compete ao Ministério da Economia aqui apitar sobre isso, mas você gostaria de incluir algum desses produtos, critério do Ministério da Saúde, em algum dos mecanismos de gestão tarifária que a gente tem, e aí a gente não está falando de lista Covid, efetivamente, a gente está falando dos mecanismos tradicionais de gestão tarifária, aí esse é um pouco do nosso trabalho, olha, temos aqui volume de importação, isso aqui, impacto, e etc. Quer fazer? Não quer fazer, aí a indicação é do próprio Ministério da Saúde. A lista ficou tão grande porque, na verdade, a lista não inclui apenas medicamentos, né? Tudo aquilo que era considerado insumo ou produto que, de alguma forma, tivesse, e aí isso vinha da CPEC também, aqui dentro do Ministério da Economia, que de alguma forma tivesse relação com aquela emergência de saúde pública que a gente viveu, estou dizendo não vive mais, por conta da própria portaria do Ministério da Saúde, que a gente viveu, a gente incluiu na lista Covid. Como medida excepcional e temporária. Então, assim, a lista Covid é uma decisão, se continua ou não continua, de governo, mas uma decisão fundamentada pelo Ministério da Saúde. Hoje o que nós temos é a não continuidade da lista Covid após 30/6/2022. Esse, a princípio, é o desejo do Ministério da Saúde. E a gente não precisa fazer absolutamente nada no Comitê Executivo de Gestão, porque ela tem um prazo. E se a gente não decidir sobre ela na próxima reunião do Comitê Executivo de Gestão, ela cai. Então, é basicamente isso. Obrigada, Léo. Foi muito bom de você e já ter pelo menos um posicionamento do que esperar para o futuro. Entendido. Eu vou abrir aqui agora para a mesa. Então, Cláudia, Renê, Carol, vocês têm alguma pergunta? Quem começa? Cláudia? Posso começar? Antes de mais nada, Léo, duas observações importantes. A primeira, fazer uma menção aqui necessária à equipe da Strat, que a gente sabe que trabalha duro pra caramba, e que se vira ali para tentar dar a publicidade necessária, atender os pleitos. Eu sei que eles trabalham ali around the clock mesmo, então precisa fazer uma menção ao trabalho deles. A gente não tem nenhuma crítica à forma como eles conduzem, mas nós, como operadores do direito, temos aí sugestões de melhorias com relação ao processo e procedimento. Falando em processo e procedimento, uma outra observação é que quando você falou da questão de contraditório devido ao processo legal nos processos de alteração tarifária, a referência da nossa demanda, vamos dizer assim, para que exista um contraditório devido ao processo legal, não vem dos processos de defesa comercial, tá? Mas do regulamento dos processos administrativos como um todo. Então, só essa observação. E uma questão que eu queria trazer e pedir o teu comentário é com relação à publicidade efetivamente. Então, o regulamento interno do CAT, no seu artigo 19, né, o regulamento interno do CAT, publicado pela resolução GSEX 207 de 2021, ele fala, aliás, o artigo 18, né, ele fala que a Strat dará publicidade dos pleitos recebidos. Não fala a forma como essa publicidade será dada, mas a gente observa que o mesmo regulamento interno aplica para os casos de CT1, de alteração permanente. E nos casos de CT1, vocês têm feito uma publicação de consulta pública em diário oficial. E esse mesmo mecanismo não poderia ser usado para os processos de alteração temporária, por exemplo? E o segundo ponto será que a gente não consegue fazer com que o nosso procedimento interno aqui, pós-Mercosul, nos casos de resolução 4919, sejam internalizados de uma forma mais rápida,
aqui no Brasil? Porque a gente tem um trâmite aí, eu sei que existe um prazo de 60 dias para essa internalização, mas será que a gente não conseguiria? E aí fica uma sugestão, você não precisa comentar isso agora de jeito nenhum, mas será que a gente não conseguiria fazer isso num prazo menor? Porque existe uma demanda interna e uma ansiedade, vamos dizer assim, dos pleiteantes com relação a isso. Obrigada. Vou começar pelo final, Cláudia. A gente tem tentado correr um pouco mais com esses pleitos. Assim, muitas vezes isso foge um pouco da nossa alçada, mas a gente tem tentado correr com a internalização dessas decisões. Inclusive, a gente nem passa isso pelo GSEX mais, né? Uma vez que já foi pelo GSEX uma vez, vai para o Mercosul, aí você tem a deliberação no âmbito do... Ou não, né? Porque, enfim, precisa de manifestação, não é uma deliberação. No âmbito do Mercosul, efetivamente, e aí a gente já tem um fast track aqui, que é a assinatura do presidente do comitê, que é do Guaranis. Mas a gente age, esse é um detalhe relevante também, né? A gente age a partir das informações que são trazidas pelo Ministério das Relações Exteriores para a gente também, né? Então, esse é o trâmite interno dentro de governo que eu acho que a gente tem espaço para tentar tornar ainda mais rápido. Mas é um ponto de atenção que a gente tem tido aqui e a gente tem tentado fazer as coisas. E é claro, se é um mecanismo de desabastecimento, você tem um desequilíbrio ali e fica todo mundo ansioso. Porque você tem um prazo, você tem uma cota, e a partir de quando eu começo a usar, então, assim, é natural. Mas a gente está com uma atenção especial a isso, sim, tentando tornar o trâmite interno de volta dentro do governo mais célere. Esse é um primeiro ponto. No segundo ponto, da consulta pública, efetivamente, no caso das alterações temporárias, eu acho que é um ponto que a gente pode avaliar aqui, eventualmente. Eu não confesso para você que eu não tinha pensado especificamente sobre isso. Acho que é um ponto que a gente pode eventualmente avaliar, se a gente entender que faz sentido, são processos irmãos, entre aspas, né, em que pese a gente está tratando de uma alteração permanente, uma alteração excepcional e temporária, que não impacta no fluxo e no trâmite dos processos. Eu acho que não teria problema da gente fazer esse tipo de avaliação e, eventualmente, seguir num caminho diferente, não. E aí, quando eu falei do contraditório e da ampla defesa e quando eu citei a SDCOM, na verdade, eu nem citei a SDCOM pelo contraditório e da ampla defesa, mas por muitos dos elementos de processos de defesa comercial que eu vejo como elementos que, claro, compõem, de uma maneira geral, o contraditório e a ampla defesa, mas que são trazidos como demandas para que a gente incorpore também nos processos de alteração tarifária, aqui especificamente. Mas, claro, isso faz parte da 9784 e processos administrativos de uma maneira geral. Tá ótimo, Léo. Obrigada. Devolvo para a Andréa para coordenar aí as demais perguntas. Renê, vou abrir para você agora a sala. Alguma pergunta? Claro, Andréa. Leonardo, acho que tem um ponto, você comentou sobre as medidas ex officio, né, que obviamente o CAT pode aplicar. Eu queria saber, nós estamos já entrando em junho, já entramos, sabemos que esse é um ano bastante, nós teremos aí um segundo semestre bastante movimentado por conta de eleições. Eu queria saber se existe algum planejamento para medidas de ofício por parte do CAT e em que tipo de área isso deve ser aplicado, né? Naquilo que você puder, obviamente, comentar. Tá. Planejamento efetivamente não tem, né? Até porque as demandas chegam muitas vezes de players variados, stakeholders variados dentro do próprio governo, e aí a gente precisa avaliar, inclusive, se existe espaço, né? Houve demandas, e aí essa é uma outra crítica que vocês têm, a gente não sabe exatamente o que chegou, o que não chegou, o que está sendo avaliado, o que não está sendo avaliado. Eu disse que a partir de 2022 a gente tem tentado colocar lá, e isso é muito recente, os pleitos que chegam de governo, mas houve demandas de governo especificamente, num passado aí mais recente, que a gente não implementou simplesmente porque a gente olha para o pleito, a gente faz uma análise técnica do pleito, e à luz dos espaços, porque é isso, né? A gente, além de tudo, na lista de exceção tarifa externa comum, que costuma ser de onde vem as demandas ex officio, a gente tem 100 produtos. Então, assim, a gente não consegue fazer tudo. E para a gente fazer, por exemplo, criar uma LETEC inflação, isso é algo que não é um planejamento que a gente consegue fazer com 6 meses de antecedência. LETEC inflação, estou chamando aqueles produtos, né, gente, de alimentos que entraram e etc., 2 vezes, em 2 etapas.
não é um planejamento que a gente consegue fazer com 6 meses de antecedência, ou 4 meses de antecedência, 5 meses de antecedência. Inclusive, é uma situação excepcionalíssima e difícil, em que a gente tem que retirar outros produtos da LETEC, e aí sem o contraditório e a ampla defesa, por exemplo, para os setores, mas como uma decisão de política pública que a gente tem que tomar. E aí a gente precisa analisar a LETEC, foi o que a gente fez, a gente analisa a LETEC, a gente olha para ela, vê o que é possível tirar, o que não é possível tirar, faz uma análise técnica de impacto econômico mínima sobre aquilo que está se beneficiando efetivamente de estar na LETEC, seja com tarifa para cima, seja com tarifa para baixo, e aí a gente faz a exclusão. Então, esse planejamento, Renê, sendo muito franco, ele é muito difícil, ele é muito complexo. Claro que a gente sempre tem algumas ideias, e como eu disse, para mim, o mundo ideal era que a gente conseguisse casar. Não, o mecanismo de desabastecimento é um pouco difícil, mas que a gente conseguisse casar a lista de exceção à tarifa externa comum sempre com políticas públicas relevantes por trás, com um objetivo de política pública por trás, relevante. Não vai ser possível fazer isso, esse é o mundo ideal, mas no que for possível, esse é sempre o nosso desejo. Como a gente fez com a gestão energética, que também não foi um planejamento, foi uma situação conjuntural, de momento, complicada, complexa, e que a gente teve que atuar rápido. Opa, o que a gente pode fazer aqui dentro da Secretaria Executiva da Camex? E isso foi uma demanda nossa, inclusive. A gente chama os ministérios, isso foi um trabalho nosso, efetivamente. A gente chama os ministérios, e aí a gente tem o apoio do Ministério de Minas e Energia, a gente tem o apoio da CEPEC aqui dentro, mas foi um pensamento, foi algo que surge da própria Secretaria Executiva da Camex. Eu acho que esse é um pouco do nosso desafio, conseguir trazer esses elementos de política pública, não de uma maneira conjuntural, como a gente fez, e eu estou falando aqui que a gente faz, mas com um planejamento. Mas isso é difícil, não é fácil, principalmente porque a gente está falando de uma lista que todos quase saem no tapa para estar ali dentro, efetivamente, né? Obrigado, Léo. André? Obrigada, Léo. Vou abrir aqui agora a última da mesa, Carol. Oi, Léo. Uma pergunta aqui, fazendo relação com a pergunta que a André fez anteriormente sobre a lista Covid. São muitos produtos que estão lá, né, e a gente sabe como ela foi sendo feita, né, através de solicitações que vinham do Ministério da Saúde, em algumas que foram feitas diretamente para a Camex, e agora com essa informação de que, enfim, de fato, ela não vai ser prorrogada, você mencionou que estão mantendo conversas com o Ministério da Saúde para saber qual seria o interesse deles em relação a alguns produtos, né? Tem muitos insumos que não estão diretamente relacionados ao Covid, mas medicamentos, de uma maneira geral, que são importantes. Vocês estão preparados, estão aguardando também receber manifestações sobre a importância de um produto ou outro dentro dos mecanismos disponíveis diretamente do setor privado para a Camex? Ou isso vai ser feito através sempre do Ministério da Saúde, nesse caso específico da lista Covid? Carol, a gente recebe e estamos preparados para receber as manifestações de vocês a qualquer momento em relação a determinados produtos. Claro que, de novo, a decisão sobre a lista Covid, ela é uma decisão que é predominante, é uma decisão de governo, mas ela é predominantemente uma decisão que passa pelo Ministério da Saúde. Se há produtos ali dentro da lista Covid, medicamentos, por exemplo, que o setor privado gostaria de indicar como medicamentos como importantes de manutenção e de utilização em outros mecanismos de gestão tarifária, não tem problema nenhum que assim seja feito, e a gente está aqui completamente disponível para receber as informações, e para mim, quanto mais informações, melhor, inclusive. E eu acho que é importante, já sabendo desse deadline de 30/6, da expiração, e potencialmente, tudo muda em governo, né, gente? Eu estou falando aqui para vocês, e sendo bastante transparente, por conta das manifestações recentes do Ministério da Saúde que temos conversado. Agora, tudo sempre pode mudar em governo, já mudou, inclusive, em relação à lista Covid. Então, a tendência é essa, mantendo-se a situação que a gente teve nos últimos meses em relação à pandemia, a tendência é essa, mas tudo pode mudar. E informações do setor privado sempre são importantes para que a gente possa debater internamente no governo se a gente pode, e como a gente utiliza os mecanismos excepcionais em situações específicas. Então, estamos abertos, Carol, a receber as manifestações. Agora,
é aquilo, né? Nesse caso, a gente não vai pegar a lista de 540 produtos, aí bota consulta pública e etc. Não, a gente não tem nem tempo mais para fazer isso, até porque a premissa básica daquela lista foi outra. Foi a emergência de saúde pública, Ministério da Saúde e uma situação excepcionalíssima, né? Mais do que excepcional. Então, aqui o trâmite é diferente mesmo, mas isso não quer dizer que a gente não receba as informações e não esteja aberto a ouvir os interessados. Então, vamos lá para as perguntas do público. A primeira que eu vou é do Luiz Eduardo, a Luiz Eduardo Salles. Eu vou até começar dele, vou até incluir uma que era parte da minha outra pergunta que eu já tinha formulado. Então, vamos lá. A pergunta do Luiz Eduardo é o seguinte. A lista de quais bens são definidos como BIT, BK, não a LEBIT, não a LDK, mas aquela que tem BIT, BK na TEC, é atribuição dos estados ou do Mercosul? E aí eu vou até incluir uma parte, Luiz, vou usar a sua pergunta para incluir mais um ponto. Como é que, caso... Tem vários, por exemplo, BIT, tem vários produtos da área de telecomunicação que, olhando a TEC, a gente vê que um item e o outro muito similar não é BIT, por exemplo. Como fazer essa marcação futura? O setor privado pode pleitear ou é só atribuição do Estado? Como é que funciona isso? Estava no mudo, gente. Primeira parte da pergunta, Mercosul. Então, assim, essa é uma decisão do bloco. Então, é o que está grafado na tarifa externa comum como BK e BIT. Então, o Brasil não pode simplesmente decidir, esse produto eu acho que é BK. A gente pode até ter evidências suficientes para indicar que isso é um bem de capital ou que é um bem de informática e telecomunicações. Mas a decisão é do bloco. Esse é um primeiro ponto. Sobre quando vocês consideram, poxa, mas isso devia ser BIT, isso devia ser BK, trazer para o governo, e essa é uma negociação com os sócios do Mercosul, para que seja feita esse tipo de alteração. Ela não é efetivamente uma alteração de nomenclatura, né? Porque a nomenclatura continua sendo a mesma, e aqui eu estou falando de NCM especificamente. Na verdade, é uma alteração da classificação não fiscal, mas sobre se ele é BK ou BIT, e aí isso é levado para os membros do bloco, e pode haver decisões sobre isso e alterações sobre isso, André. Então... E sim, podemos receber, a gente faz análise, discute com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, aqui dentro da CECINT, da Secretaria Especial, e a gente vê como tramita, é possível. E a gente sabe que situações como essa acontecem bastante, com muita frequência, principalmente porque, no caso dos BIT, né, BK também, mas nos BIT principalmente, a economia se desenvolve muito rápido, as coisas se desenvolvem de uma maneira muito rápida. E a administração aduaneira ou a gestão dos mecanismos no âmbito do Mercosul, ela não avança na velocidade em que a economia avança. Então, esse é um outro elemento super importante que é preciso reconhecer. Exatamente por isso que eu até coloquei essa pergunta incluir exatamente BIT, porque o BIT, exatamente, o avanço tecnológico é muito rápido, e a gente verifica exatamente, às vezes, a TEC não acompanha e a nomenclatura e as atualizações não são feitas conforme o avanço tecnológico. A gente tem mais uma pergunta aqui, do Eduardo Nogueira Barbosa Leite. A pergunta é a seguinte: existe alguma mudança prevista na forma de divulgação, publicidade da concessão dos ECs, LEBIT, LETEC, BK, isto pois é pleito dos setores da economia que se permita uma melhor identificação dos produtos e importadores? Então, quer dizer, quer saber se tem alguma previsão de divulgação dessas informações pelo Ministério da Economia. Tá, vamos lá. Eu estou entendendo essa pergunta como ex-tarifário, o regime que tramita dentro da CEPEC, em que pese a gente ter ali LEBIT, LETEC, BK e etc. Porque a gente tem uma confusão aqui, e aí é importante a gente explicar isso. Muitas vezes, dentro de um código de NCM, a gente tem produtos específicos ou reduções tarifárias específicas em que a gente coloca lá X. Mas esse X não é o X tarifário lá da CEPEC. Esse é um X só para indicar que tem uma classificaçãozinha adicional, e aquela classificaçãozinha adicional passa por uma enfim, se aplica uma alíquota distinta daquela da NCM, do Código Tarifário Mãe. Então, existe demais essa confusão. Isso é um X. Não, isso é um X. Essa, na verdade, é
a classificação correta de um ex, é isso que é um ex dentro de um código tarifário, só que como a gente tem um regime de ex tarifário da CPEC, a gente tem essa confusão, e é por isso que eu estou vendo LEBIT, LETEC, BK e tal, acho que essa concessão aqui de ex é da CPEC, ela é o mecanismo de ex tarifário de BK e BIT. Então é uma coisa diferente das alterações. Sobre publicidade, a CPEC faz a publicidade, então isso não é a Secretaria Executiva da CAMEX, efetivamente, e eles têm trabalhado, isso é fato, lá no próprio site deles também, com um nível cada vez maior de transparência. Então, assim, acho que a CPEC, se a gente está tratando de ex tarifário, ela já vem trabalhando para tentar dar o máximo de transparência possível. Agora, a gente precisa entender também que dentro desses puxadinhos, o puxadinho do ex tarifário, e eu não estou falando isso em sentido pejorativo, é o mais complicado e o mais complexo de todos, né? Porque se a gente parar para pensar em cada reunião do Comitê Executivo de Gestão, só fazer um histórico, gente, são aprovados 300, 400 ex tarifários. E os ex tarifários, nesse caso da CPEC especificamente, desse regime de ex tarifário, são aqueles produtinhos específicos com uma descrição enorme, muitas vezes com 10 linhas, 11 linhas, 12 linhas, em que você gera um custo. Tudo bem que você tem a redução da tarifa, mas você gera um custo processual e um custo para a administração que é enorme. Então, assim, isso é um fato e a gente precisa indicar isso também. Então, a transparência nesse caso também é dificultada pela própria natureza do regime e pela forma como ele se coloca. E aqui eu estou falando especificamente do ex-tarifário regime de BK e BIT, que tramita dentro da CPEC. Então, enfim. Obrigada, Léo. Temos mais uma pergunta da Patrícia Pedrosa, ela pede que você comente um pouco da dinâmica atual da CCM e da publicação das atas das reuniões e assinaturas das diretrizes referentes às reduções tarifárias. Comento, isso tem acontecido, temos trabalhado com o Ministério das Relações Exteriores, mas é uma questão política do Mercosul. Então é isso que eu posso dizer. Essa dinâmica é uma dinâmica que está sim prejudicada, mas é uma questão entre os sócios do Mercosul, e a gente vem indicando e a gente vem cobrando o Ministério das Relações Exteriores em relação a isso. Obrigada, Léo. A gente não tem mais pergunta do público. Eu tenho mais uma pergunta. Não sei se a gente tem mais tempo, 10 minutinhos. Léo, minha parte, sim. Tá, então vamos lá. Entendi, eu acho que, ok, desabastecimento, agora a LEBIT e LEBK. E aí, enquanto você falava, eu entrei aqui no site do Ministério da Economia e peguei a lista da LEBIT e LEBK. Eu queria só entender um pouquinho da dinâmica dessa lista aqui. A alíquota fixada lá é aquela atual da redução dos 10% com mais 10%. Existe alguma previsão? A gente pode esperar no futuro uma redução a zero nessa lista também? Uns pleitos nesse sentido? Andréia, a lista pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Você pode ter uma redução a zero, você pode ir no máximo do consolidado pelo Brasil. Então, a lista serve para os dois. Então, você não posso virar aqui e falar, não, a gente só vai reduzir a tarifa. Não, esse eu acho que é o caminho adequado. Não, mas eu vou mais além. Então, sim, não no sentido de a gente pode esperar que amanhã vai reduzir a zero. Não vai fazer isso, não é nem o caminho adequado. Mas seria possível, em alguns casos em que você constata que você tem bastante demanda, que você não tem uma produção, porque a análise de produção nacional aqui não é uma análise de equivalente igual no ex-tarifário efetivamente, mas ela é uma análise importante para você avaliar qual é o nível de proteção tarifária adequado que você tem que dar, né? E se a gente fizer uma análise dos outros mecanismos de gestão tarifária da CAMEX, LETEC, por exemplo, a gente tem tentado trazer pragmatismo para as reduções tarifárias. A gente tem reduzido, claro, gente, fora situações excepcionais em que a gente reduziu a zero alimentos, etanol, e açúcar, milho, etc. Mas, fora isso, a gente não tem partido para o zero. E por que a gente não tem partido para o zero? Isso é outro elemento importante. Tem uma racionalidade econômica por trás. É mais econômica. No Mercosul, na TEC,
tradicionalmente, quando você estabelece a alíquota 0 e a alíquota 2, é porque você não tinha produção regional ou daquele produto especificamente. Então, quando eu jogo sem uma situação excepcionalíssima, quando eu jogo um produto A0 ou A2, eu estou partindo do princípio de que aquele produto, fora a situação excepcionalíssima, ele não tem a produção nacional, e muitas vezes ele tem produção nacional. Além disso, a gente tem um complicador, e aí a gente tenta estabelecer um nível de proteção tarifária adequado, olhando média internacional, enfim, diversos outros critérios que são feitos na análise da gestão tarifária. Isso é fato, e eu estou trazendo aqui questões que estão nos diferentes processos. E tem um adicional, que é a nossa gloriosa lista de bens sem similar nacional. Então, assim, que também faz a previsão dos bens que estão com alíquota 0, alíquota 2, e isso gera mais um diferencial competitivo em diversas situações, caso a gente jogue a 0 e jogue a 2. Não faz sentido um bem que é produzido nacionalmente, com um volume de produção relevante, ainda que a gente queira dar um choque de oferta, um choque de competição e etc., a gente jogar o negócio a 0 ou a 2. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de pragmatismo. Isso facilita o trâmite do pleito, isso facilita as negociações intra-governo, isso facilita a aceitação pelo setor privado, e quando existe, por exemplo, a crítica de critérios objetivos e etc., de como é que vocês estão tomando decisões, esse, por exemplo, é um dos pressupostos que a gente tem utilizado nas nossas... Claro, isso não está em resolução nem nada, mas tem uma racionalidade que a gente tem tentado fazer aí ao longo de 2021 e 2022 para as reduções. É muito difícil, fora em situações excepcionalíssimas, a gente jogar a 0. Pode pegar o histórico de decisões, e isso passa pela racionalidade, pelo pragmatismo, por a gente fazer uma análise precisa do que está acontecendo. Gera menos ruído, gera maior previsibilidade, por saber que a gente não vai reduzir a 0. O pedido muitas vezes é a 0, normal, natural, tudo bem, faz parte. Mas existe essa premissa técnica importante com racionalidade por trás. Entendi. Obrigada. Eu vou agora só incluir uma última pergunta, não sei se depois a gente pode fechar, que é do lado do nosso grupo técnico, que é bastante ativo, você recebeu já o nosso formulário de demandas. É um pouco da questão da comunicação. Eu não sei se a Camex tem alguma previsão na questão quando há deferimento ou indeferimento de um pleito, seja desabastecimento, seja de ERF, vamos aqui focar no desabastecimento, que é mais da sua área. Alguma previsão de comunicação ou envio da nota técnica decisória seja para o pleiteante ou seja para aquele, vou chamar aqui de contestante, não sei como é que vocês chamam internamente, com as razões que embasaram a decisão da Camex, que já segue? Tá. Andréia, e só para complementar a pergunta anterior, né? E aí, qual é o mecanismo, né, que a gente utiliza para LEBIT, PK, como é que tramita processo, etc. Isso tudo é muito novo também, né? Isso é algo que a gente também vai desenvolvendo e vai aprimorando ao longo do tempo. Acabei não entrando nessa questão que é fundamental, e para nós aqui é super importante. Como faz isso, né? Você tinha uma LEBIT, então naturalmente você já tinha processos ali de lista de exceção de BIT, e aí quando a gente faz uma LEBIT BK mais ampla, claro que gera uma demanda potencialmente, conhecendo-se o mecanismo e etc., muito maior, e aí a gente ainda precisa trabalhar isso ao longo do tempo, é um processo tudo muito novo para a gente fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, só para complementar aquela resposta. E sobre a comunicação, isso é um ponto, de fato, relevante, até na minha fala eu coloquei, é uma questão mais, assim, a gente tem a vontade. A nossa questão aqui é muito operacional mesmo. Hoje, eu preciso ser bastante franco, dos recursos escassos que a gente tem, e aí cada adicional que é importante para a transparência, para a previsibilidade, etc., mas cada adicional tem um custo para a gente internamente. Então, a gente está num processo de recomposição de equipe, a gente está... mas esse é um elemento que a gente tem interesse, está no radar, e a gente só está ajustando nossos ponteiros aqui para conseguir implementar. Tá ótimo. Obrigada, Léo. Só fechando aqui, entendi. Então, vocês, ainda com relação à LEBIT e LEBK, os procedimentos de solicitação de redução, aumento e tal, ainda vai ser ainda disponibilizado, vocês ainda estão preparando isso, é isso? Pelo que eu entendi? A gente vai evoluir os procedimentos com o tempo, é isso. Tá, hoje já estão disponíveis, se você já tinha LEBIT, por exemplo, a LEBIT não é nova, né? Ela já existia.
Então, tudo funcionando normalmente. Agora, claro que com eventual aumento de demanda, com maior utilização do mecanismo, a gente vai aos poucos evoluindo essa análise e o processo, efetivamente, como a gente tramita formalmente as questões. Porque agora você tem o BK, e aí o BK não está na LETEC. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai precisar, com certeza absoluta, ao longo do tempo, pensar com mais detalhe e precisar da ajuda de vocês, obviamente. Tá bom, ótimo. Cláudia, você tem uma pergunta, é isso? Uma última pergunta, eu não queria perder a oportunidade, acho que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, para mencionar as questões de CT1, de alteração tarifária permanente, novamente aqui. Eu sei que não é objeto direto da nossa discussão, mas estamos falando de alteração tarifária, eu acho que vale a pena a gente mencionar. Eu entendo que as alterações permanentes seguem também o regimento do CAT, seguem os prazos internos nossos aqui do Brasil, para as análises, da Strat para envio para o CAT, do CAT para o GSEX e assim sucessivamente. Mas a gente vê muita demora no trâmite no Mercosul. Então, o que eu queria te perguntar é se você podia comentar um pouco se existe algum projeto, alguma questão em andamento sobre uma melhoria desses procedimentos para que eles não demorem anos, como alguns pleitos costumam demorar. Mais uma pergunta fácil. É uma questão da dinâmica do bloco, né? E muitas vezes a dinâmica do bloco, as questões políticas do bloco, ainda que muitos pleitos possam ter tecnicamente evidências suficientes de que eles devem ser aprovados, a dinâmica do bloco, ela praticamente inviabiliza uma análise célere desses pleitos, mesmo num comitê como o CT1, um comitê técnico. Então, assim, Cláudia, sendo muito, muito franco e transparente, esse é um processo que, a meu ver, eu estou falando opinião Leonardo Larrude aqui, tá, gente? A meu ver, passa pelo processo de modernização do próprio Mercosul. Enquanto a gente não conseguir um processo, e aí eu não estou falando de redução de TEC, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de fato de pensamento de Mercosul como bloco comercial que ele pode ser um instrumento de política externa, mas ele é um bloco comercial, a princípio, para fomentar comércio, para fomentar integração. Quanto mais comércio, melhor. Enquanto a gente não conseguir modernizar a dinâmica do bloco, eu acho que teremos sempre picuinhas políticas e gestões políticas em cima de pleitos técnicos, muitas vezes meritórios. Mas isso sempre entra. E quando eu falo da dinâmica, é a dinâmica de barganhas. Você quer isso, então eu quero aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Difícil. É muito difícil. Não, eu agradeço você estar comentando, porque para a gente fica uma caixa preta mesmo, o Mercosul, quando a gente quer acompanhar. Então, qualquer pedacinho de informação já ajuda a montar o quebra-cabeça. Muito obrigada, Léo. Nada. Carol, André? Obrigada, Léo. Vou encerrar aqui, vou passar só para a Carol a palavra, mas do meu lado aqui eu vou encerrar, e Carol, depois você faz o encerramento oficial. Super obrigada pela esclarecedora palestra, foi ótima. Trouxe até mais do que a gente estava esperando, a gente conseguiu aqui, aprendemos muito, estamos aqui sempre aprendendo, muito obrigada, Léo. Carol, para você. Não, obrigada, só um encerramento super rápido, novamente agradecer ao Léo pela disponibilidade, pelo diálogo franco, agradecer também às moderadoras, a Cláudia e a André, que prepararam essas perguntas, agradecer também aos integrantes do GT, né, que também estão participando, contribuindo, e aí eu queria só deixar registrado aqui que dentro desse diálogo construtivo do IBRAC, com a CAMEX, com os órgãos do governo, que o GT vai preparar um documento para a gente apresentar para o Leonardo, para a CAMEX, depois consolidando um pouco do que foi discutido aqui hoje, quem também tiver outras propostas a partir dessa conversa, a proposta dessa conversa era justamente a gente poder consolidar essas opiniões, as visões, as oportunidades de melhoria num documento para a gente apresentar em nome do IBRAC para a CAMEX. Obrigada, Leonardo, mais uma vez, e obrigada pela participação de todos. Obrigado, Carol. Eu te agradeço o convite mais uma vez. Foi super, super, super importante o diálogo franco, transparente, ouvir vocês também, ouvir os problemas, trocar ideias, completamente à disposição.